Olá, hoje a gente vai ter nossa última aula do paradigma imperativo, que a gente vai ver o Go, tem esse mascote bonitinho aqui, engraçadinho, né? E, particularmente, é a minha linguagem favorita, das que a gente viu, de paradigma imperativo. E uma característica dele é que ele não implementa, igual as outras que a gente viu, a maioria das vezes, o Rust, por exemplo, que a gente for usar ele no mercado de trabalho, a gente vai usar ele orientado a objeto. Ele tem esse suporte. O Go, ele é até usado desse jeito, mas ele não tem um orientado a objeto direto. Então, como a gente vê essa linguagem imperativa, a gente está vendo algo muito mais perto do que o real uso dele. Porque ele meio que simula uma orientação a objeto, ele consegue mexer, claro, mas com outras dinâmicas. Então a gente vai chegar muito mais perto do que ele realmente é no mercado. Ele é criado pela Google, então a gente vai esperar algo enorme. A ideia dele é ser simples de aprender, fácil de programar e ser rápido. Então, a gente viu o Rust, por exemplo, a ideia dele era ser usado em servidores, ser usado em back-end, mas o foco dele era questões de segurança. Então, se tem um sistema que precisava ser muito seguro, você usava o Rust. Se você precisa ter um sistema que você tem que focar mais do que tudo na velocidade, você usa Go. Porque em desempenho ele dá um pau em muitas linguagens. E por que, que ele é tão rápido e por aí vai? Aqui tem um pouco disso. Ele tem uma tipagem estática. Tipagem estática já é uma característica de linguagens rápidas. O Python, por exemplo, ele é tipado dinamicamente. O que isso acontece? Basicamente, quando eu compilo o código, se ele for tipado estaticamente, eu já defino o tipo de cada variável. Quando eu trato com Python, por exemplo, que usa o interpretador ele precisa meio que, em tempo de execução, definir esses tipos. O Go ele vai definir em tempo de compilação. Ou seja, o código em si vai ser muito mais leve, muito mais rápido. É uma das características dele. O Garbage Collector dele também tem algumas questões que fazem ele ser mais rápido, que não vem ao caso. A compilação e execução dele. Ele tem a questão de programação em concorrência, que é muito útil para servidores. Ter múltiplos processos. Ele consegue tratar isso muito bem e aproveitar o poder do hardware meio que ao máximo. São os testes unitários também, não vem ao caso. E as empresas que usam ele? Aqui tem algumas, como algumas enormes, né, como Google, Twitch, Riot, o Facebook, né, a Meta. E por que que eles usam ele? Porque ele é muito rápido. Você trabalhando com muitas requisições para um sistema, o sistema precisa fazer muita coisa, precisa rodar muita coisa, e por aí vai. O Go ele é uma ótima escolha para isso. Agora, vamos começar a ver como que a linguagem funciona em si. Eu vou estar mandando, igual de todas as linguagens, um códigozinho com tudo. Então eu vou explicar pelo slide e de vez em quando eu vou nesse código para mostrar o que está acontecendo. Aqui primeiro, a gente tem esse FMT, que basicamente é o pacote padrão que a gente vai ter que importar sempre. Então aqui eu já importo ele. E tem alguns outros pacotes, como math/rand, que a gente vai usar no exercício, e por aí vai. O print dele fmt.print, porque o print é do pacote fmt, então para isso que a gente vai usar ele. Se eu vim aqui, fmt.println e por aí vai. Então a gente sempre tem que referenciar esse pacote. Você pode mudar o nome dele, instanciar, mas a gente usa fmt mesmo. Declaração de variável, ele tem dois tipos de declaração. A explicitando o tipo, né, deixando o tipo escrito, e a que não deixa o tipo explícito, mas inicializa a variável. Basicamente, o compilador ele pega a variável 3, identifica o tipo do x e basicamente vai funcionar igual isso aqui, igual o de baixo, como se eu estivesse definindo o x como um int. Aqui no exemplo eu vou ter os dois, uma mensagem que eu declaro como string e por aí vai. E tem uma outra declaração que vai estar aqui no slide, que é essa aqui de baixo, que é a mesma coisa do var x igual a 3, eu posso fazer com x dois pontos igual a 3. A gente usa muito isso em Go. Tipo assim, é mais um negócio para ficar pequenininho, mas vocês vão ver que muitos códigos usam isso. Então, para vocês entenderem, caso precise, a gente usa esses dois pontos igual. É a mesma coisa de criar uma variável e inicializar ela. Idêntico. Os tipos de dados dele, string, bool, int, float32 e float64 que ele tem. A gente costuma usar o float32 porque as funções dele têm suporte para float32. A maioria das funções da biblioteca math. Então a gente usa ele mais por padrão mesmo. Read
ele usa o scan, e o scan dele, ele lê uma string. Então, se eu vim aqui, deixa eu ver se algum dos exemplos são scan. Tá, nenhum dos exemplos aqui no caso vai ter um scan, mas aqui ele tá. O que que tem diferente no scan dele? Esse é comercial. Não sei se vocês lembram do C, mas ele era usado quando a gente trabalhava com ponteiros. Então ele é usado para se referenciar à memória. Então eu estou dando um scan que eu estou preenchendo o endereço de memória da minha variável. Essa é a lógica do scan dele, que também usa fmt. Então aqui está um exemplinho, né? var string fmt.scan, um endereço de z. Então eu estou lendo e inserindo o endereço de z. É assim que ele funciona. Como a gente lê string, a gente precisa do caching, então a gente usa esse atoy da biblioteca strconv. Inclusive, uma característica que a gente já vê é que ele retorna o erro para a gente durante conversões. Então, tem esse exemplo aqui, mas depois eu explico. Se eu quiser ignorar esse erro, tem um jeito. Se eu não quiser que eu não quiser tratar ele. Mas inicialmente a gente já pode declarar, a gente tem que declarar desse jeito. Só que se eu quisesse que ele fosse ignorado, eu faria assim, ó. Aqui no código, por exemplo, xerro igual a fmt. Não é fmt, como que é o nome da biblioteca? strconv.atoy. Vamos supor que eu use isso. Se eu quisesse que que meu erro fosse ignorado, eu colocaria ele como um underline. Então ele ignoraria essa variável. Porque se eu criar uma variável que eu não vou utilizar como a erro, eu precisaria declarar ela antes. No caso aqui, né? Eu já declaro ela bonitinho. Eu ficaria com uma variável que eu não uso. Então, se eu não quiser usar, a recomendação é de fazer isso, porque aí o compilador e o garbage collector já vão saber que aquilo dali é um endereço que eles podem deixar limpo e não precisa se preocupar em tratar ele e usar ele no código. Ele já vai ser excluído direto. Concatenação a gente usa aspas. If else é o que a gente está acostumado em 90% das linguagens. A gente usa chave, a gente usa blocos de if else e por aí vai. Aqui tem um exercício que vai ficar para vocês fazerem, que é aquele exercício que a gente fez em Basic, só que agora numa linguagem boa. Vai ficar isso aí para vocês fazerem. Estrutura de repetição. Ele tem o for. Aqui no for dele a gente já vê um pouquinho de coisa diferente. O padrão é igual, mas a gente pode ver, por exemplo, a declaração do i, ele declara com dois pontos igual. Então, já tem uma diferencinha. Mas fora isso, é o que a gente está acostumado. No C, por exemplo. O while. Como que funciona no Go? A gente usa a única estrutura de repetição que o Go tem é o for. E isso já é outra coisa que indica por que ele é rápido. Ele é uma linguagem que ele não trabalha com vários nomes diferentes. O for é o for e pronto. Mas o for tem várias estruturas. Esse aqui é o for do while. Ele funciona igual a um while, só que ele é um for, no nome. Mas ele se identifica como for, mas ele é um while, basicamente. O loop, que é o for infinito. E a gente também tem, ele não está aqui no caso, mas a gente tem o for each, que é esse aqui, que é o for que a gente usa para varrer algum array ou para repetir algumas vezes. Então, como que ele funciona? Deixa eu até dar um zoomzinho, não sei se seria melhor. Aqui eu quis listar meus números de 1 até 5. Então, esse primeiro elemento é o índice, porque eu estou varrendo um array. Como eu não quero trabalhar com índice, eu deixei aqui, mas se eu quisesse, eu podia deixar como ID, qualquer coisa do tipo. Eu não vou trabalhar, então deixar assim. O número, que é o elemento dentro do array. E o range, que eu estou pegando o range de 1 até 5. Eu vou varrer todos os elementos do meu array. E aí eu consigo printar. Então esse é o for each, que não está no material, ou se não está no final, mas a gente usa.
Funções. Declaração é bem similar ao que a gente já viu em Lua. A única diferença é que esse int aqui é a saída. E esses aqui, e a variável, o tipo dela sempre vem na frente do nome dela. Mas fora isso, tudo belezinha. Os arrays, ele tem 3 tipos de trabalhar com array. O array não inicializado, que basicamente a gente cria um array vazio, sem referência entre as coisas. A gente tem a tipagem, a gente tem um array com tamanho dinâmico. Basicamente, aqui, eu coloquei que o tamanho vai ser 5. Se eu colocar como ponto, 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 é um array dinâmico. Simples assim. E eu já posso até inicializar alguns valores nele, ou não. E tem a terceira opção, que é um array totalmente inicializado, onde eu inicializo 5 valores dele. Eu já crio ele com 5 valores. É assim que a gente tem esses 3 tipos de array. O dinâmico é bem interessante, né? Porque em C, quando a gente estudou lá em Algoritmos 2, era uma outra condição que a gente usava para criar isso. Ou seja, a gente teria que usar listas. E aqui ele realmente cria um array dinâmico. Facilita bem a nossa vida. E o len, que pega o tamanho do array. Aqui tem o for each, que eu falei lá. Pelo visto ele dava mais no final do material, mas eu já expliquei. Aqui, ó, podemos deixar o index como underline, caso não queremos tratar, que vai deixar mais rápido a execução, no fim das contas. Então, se a gente não for usar, deixa como underline. Ele precisa estar lá, porque o range vai retornar 2 valores, mas se eu deixo como underline, ele só vai ignorar. É isso. Para usar outros arquivos, aqui tem como que a gente importa. Basicamente, a gente tem que deixar tudo dentro do mesmo pacote. Então, aqui no código, lá no início, eu deixei package main. Tudo que tiver dentro do package main está compartilhado. Então, se você criar outro arquivo no Replit, é só colocar o package main, ele já está importado. Você consegue chamar aqui, ó, exerce1 é a função que está no exerce1.go, que está dentro do package main, que é o mesmo da main.go. Então, ele está compartilhado e eu consigo acessar a função dentro da main. É isso. E aqui, outro exercício, mas esse não vai ser o que eu vou passar para vocês. Então é isso, a gente terminou o paradigma imperativo. Espero que deu para entender as várias implicações que a gente tem nele. A gente viu a aplicação do Basic, que é uma aplicação muito básica, usando GoTo, que é um negócio antigo, que quebra o fluxo de execução que a gente está acostumado. A gente viu Lua, que é uma linguagem bem simples, bem simples, só que já é mais poderosa. A gente viu Rust, que é muito seguro, entendeu por que ele é seguro. E agora a gente viu o Go, que ele é rápido, e a gente entendeu por que ele é rápido. Então é isso. A próxima que a gente vai ver são as linguagens orientadas a objeto, que a gente vai ver C Sharp, JavaScript, Ruby e... esqueci de uma. C++, que vai ser a primeira, inclusive, que a gente vai ver é C++. E é isso. Eu vou deixar o relatório para vocês fazerem aí, que vai valer a presença e a nota. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só mandar mensagem.